Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. E o sábado foi o dia D para reforçar a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 35 milhões de crianças e adolescentes para evitar que a doença ressurja no país. Mais que um ato de amor, a vacinação é uma forma de proteger os pequenos de doenças, como a poliomielite, mais conhecida como a paralisia infantil. Por isso, Bruno aproveitou o dia de folga para levar as duas filhas e atualizar a caderneta de vacina. Com essa pandemia, atrasou um pouco as vacinas, né? Então agora a gente está correndo atrás, né? Mas é sempre importante estar com essa vacinação em dia. Assim como o Bruno, muitas famílias aproveitaram o sábado para atualizar o cartão de vacina das crianças. Foram mais de 38 mil postos de vacinação abertos em todo o Brasil para o dia D da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação. O sábado, além de ser um dia em que a gente está mais tranquilo em casa, né, é mais lúdico o sábado, porque as meninas do posto sempre vêm com alguma peruquinha, sempre tem alguma coisa que possa fomentar com que a criança ela tome a vacina sem que seja um assombro, né? No total, 18 vacinas estão disponíveis para crianças e adolescentes até 15 anos. Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. Já a ação de multivacinação oferece imunizantes contra a Covid-19, influenza e outras doenças. A campanha de vacinação foi lançada em 8 de agosto e desde então apenas 6% do público-alvo recebeu a vacina oral contra a poliomielite, a famosa gotinha, segundo dados do Ministério da Saúde. O objetivo da mobilização é imunizar ao menos 95% do público-alvo. Para incentivar a vacinação, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu o dia D na cidade mineira de Ouro Preto, onde vacinou algumas crianças e falou da importância da imunização. É inaceitável que nos dias de hoje, doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil. E já que nós estamos falando em vacina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu liberar a importação de medicamentos e vacinas contra a varíola dos macacos. A decisão é de caráter emergencial e tem a meta de enfrentar o surto da doença no país. O resultado foi unânime. Todos os diretores da Anvisa votaram pela autorização da importação de vacinas e medicamentos usados na prevenção e tratamento da varíola dos macacos. Para isso, os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades internacionais. A gente avaliaria quais foram as condições que essa autoridade aprovou esse produto, quais são as restrições, dá para a gente aprovar, deixar o uso no Brasil da mesma forma que esses outros países fizeram, ou se a gente precisa fazer alguma restrição e determinar ao Ministério da Saúde algum tipo de monitoramento específico. O Brasil deve receber as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos nas próximas semanas. São 50 mil unidades de uma remessa negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto a uma empresa dinamarquesa. O Ministério da Saúde agora segue com tratativas para a compra de mais vacinas e também de medicamentos no exterior. A expectativa é que com a decisão da Anvisa, esse processo fique mais rápido. A varíola dos macacos é transmitida quando há contato com as secreções respiratórias, lesões da pele ou objetos que tenham sido usados pelas pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, no corpo e nas costas, além de bolhas que se espalham principalmente no rosto, mãos e pés. Uma doença que cresce rapidamente em território nacional, mais de 3 mil casos registrados, um óbito, muito preocupante esse cenário. E agora vamos conhecer a Jardineira, um ônibus que leva crianças para conhecer a história de Maringá. Sejam bem-vindos. Os senhores estão a bordo do City Tour de Maringá. Passageiros a bordo, todos prontos para uma viagem com destino a pontos estratégicos da cidade.
Essa é uma das mais de 100 turmas do 3º ano do ensino fundamental da Rede Pública de Maringá, município do Noroeste do Paraná. A proposta desse passeio didático é apresentar os locais que ajudam a contar a história da cidade. Eles visitam esses pontos turísticos, conhecendo o passado, para fazer uma releitura, uma construção do que eles podem fazer. Isso pode trazer uma diferença para o nosso futuro, para a construção do conhecimento dessas crianças, do engajamento dela com a nossa cidade. E também um convite ao exercício da sustentabilidade. Ponto central é perceber o que é sustentabilidade, é entender qual é a interferência do homem enquanto elemento da natureza. A jardineira leva os estudantes a lugares que eles não conheciam ou que, se conheciam, não sabiam o contexto histórico, como a Catedral Metropolitana, cartão postal da cidade e maior monumento religioso da América Latina, entre outras igrejas, grutas, painel artístico, templo budista, teatros, parques, bosques e praças. E em todos eles, aprendem um pouco sobre a construção de cada lugar. Bom, gente, estamos chegando aqui na Praça do Peladão, aonde se encontra o Monumento ao Desbravador. Ele está nu, representando a simplicidade como os pioneiros chegaram em Maringá. Os olhares curiosos e atentos entregam a empolgação com o passeio. E mesmo com a timidez, não escondem a alegria em poder desbravar a cidade. Muito legal, adorei passear com meus amigos. Você já tinha conhecido esses pontos da cidade antes? Nunca. Eu gostei desse aqui, por causa do ônibus, é legal, por causa do Parque do Japão também. Foi muito legal porque eu nunca tive um passeio e eu gostei muito desse porque principalmente esse eu vi as pinturas e eu achei muito artístico e eu gostei. Você já ouviu falar em distúrbio de games? Agora esse distúrbio passou a ser considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. Vamos ver. Caio já perdeu as contas de quantas vezes aperta este botão durante a semana. Ele coleciona pelo menos 45 jogos de videogame e mais de 1.350 horas online em menos de 2 anos. Parece muito, mas ele admite que está longe do que jogava antes. Porque a gente ficando mais velho, vai tendo mais responsabilidade, trabalhando, estudando, e a gente acaba que não tem tempo. Mas o tempo livre que a gente tem assim é sempre jogando. Os especialistas apontam que há uma grande diferença entre ser um jogador entusiasmado e ser um viciado. Identificar é fácil. A pessoa não consegue parar de jogar e começa a ter prejuízos na vida fora da tela. O vício acontece quando a pessoa passa a ter um uso compulsivo ao ponto de perder o controle, que a gente chama de dependência. O que é isso? O que é perder o controle? A pessoa, por exemplo, se programa para jogar por 1 hora por dia e quando ela começa a jogar, ela não consegue parar ou joga por muito mais tempo do que inicialmente pretendido. Esse comportamento passou a ser considerado uma doença pela OMS, Organização Mundial da Saúde, uma decisão que leva em conta aumento do número de jovens que têm abusado do videogame. Um jornal de psiquiatria da Oceania estima que cerca de 2% da população mundial sofre do transtorno, que pode ter efeitos no organismo parecidos com o uso de drogas. No caso dos jogos eletrônicos, os sintomas de abstinência são irritabilidade, agressividade e ansiedade, que aparecem quando a pessoa não pode jogar, como no caso de crianças que têm o tempo online controlado pelos pais. A gente recomenda até 2 horas por dia, no máximo, de jogos eletrônicos. Além disso, estimular atividades que sejam incompatíveis com os jogos, então, por exemplo, um esporte ao ar livre, arte, dança, outras coisas que gerem prazer além do jogo, para o jogo não ser a única forma de satisfação e de prazer daquela pessoa. Você já sentiu aquele tremorzinho na pálpebra? Você sabia que isso não é tão comum quanto a gente acha? Vamos assistir nessa reportagem. Quando estamos estressados, o corpo sente. Cansaço e tontura. Falta de sono, às vezes muita vontade de comer também, assim, fora de hora. Eu perco o sono. Aquela tremidinha normalmente na pálpebra superior e
daqui a pouquinho passa, mas ela vem e fica durante alguns segundos, assim. Esse tremor nos olhos que aparece assim de repente é mais comum do que você imagina e merece atenção. Ele pode ser um sinal de que algo não vai bem. Os tremores palpebrais, ou a gente chama de distonias faciais ou espasmos faciais, eles podem ser causados por algumas doenças, né, como um aneurisma, um tumor, como também por fatores como estresse, fadiga física, alguns alimentos, por exemplo, excesso de cafeína ou de xantina, aumento de ingesta de bebida alcoólica, né, e também problemas oftalmológicos como erros refracionais, que são as pessoas que precisam usar óculos e não estão usando, ou esse grau do óculos está desatualizado, e alterações da superfície ocular, que são as síndromes do olho seco. O uso excessivo de telas também pode desencadear o problema. A gente diminui a frequência de piscar, né, quando a gente está fazendo alguma atividade que a gente presta mais atenção, isso vai levar o olho mais seco, ficar mais seco e pode causar esses tremores. O tremor na pálpebra pode surgir em qualquer idade e costuma desaparecer sozinho, mas para que o incômodo não seja recorrente, é preciso mudar alguns hábitos. A pessoa está com um sono insuficiente, então melhorar o sono, descansar se está com uma fadiga física, se o motivo é estresse, né? Ainda mais com esses últimos anos com a pandemia foi muito frequente, né? Então tentar aliviar o estresse, fazendo algum tipo de atividade, um hobby. No momento das contrações, além de relaxar, é fazer uma compressa fria úmida. Também pode aliviar essas contrações. Mas atenção, se o tremor for persistente, procure um médico para investigar a causa. Se esses tremores forem nos dois olhos, ou de um lado do rosto, ou até em toda a face, né, que são algumas síndromes, normalmente eles não vão ter uma melhora espontânea, então eles duram semanas, meses. Aí é muito importante o atendimento desse paciente, então esse paciente procurar atendimento médico, oftalmológico, neurológico, psicológico, né, com um psicólogo também, para que a gente tente identificar a causa. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia. Tchau e até a próxima.